E aí, tudo bem? Boas-vindas a esse guia prático. É muito bom ter todo mundo aqui hoje. Bom, a gente vai mergulhar fundo no maior vilão de qualquer mente criativa, a paralisia do perfeccionismo musical. O nosso objetivo aqui é entender de forma bem clara e como quem já passou muito por isso no estúdio, como transformar aquele sofrimento da criação num processo de finalização saudável. Vamos desconstruir esse bloqueio passo a passo. E para começar, a gente precisa encarar uma verdade que pode soar um pouco dura logo de cara. Uma música nunca fica totalmente pronta. Ela é abandonada. Sabe, essa frase valida demais aquela ansiedade universal de quem compõe. Sempre vai existir a tentação de criar mais um arranjo, testar só mais um timbre ou mudar aquele compasso. Mas olha, se a expectativa for atingir a perfeição incontestável, a obra simplesmente não sai do lugar. Finalizar uma faixa é, antes de tudo, um ato de decisão, não de certeza absoluta. E para chegar nessa decisão com confiança, a gente tem um roteirinho prático para hoje. Vamos passar pelo bloqueio do perfeccionismo, depois a edição e revisão estrutural, aquele embate clássico entre zelo artístico e medo, o método da distância, um checklist de lançamento imediato e, para fechar, a arte de desapegar. Seção 1. O bloqueio do perfeccionismo. Aquela velha barreira criativa. O processo criativo carrega um peso emocional gigantesco, né? Afinal, é tirar algo do absoluto nada e expor as vulnerabilidades de quem cria para o mundo. Por causa disso, a mente começa a levantar barreiras para adiar essa exposição pública. E a maior delas se materializa numa perguntinha muito simples. A música já está pronta? Essa é a dúvida que a maioria evita a todo custo, justamente porque mascaram umas inseguranças bem mais profundas, tipo, e se a mixagem arruinar tudo? E se ninguém ouvir? Ou clássico, e se não for possível compor algo tão bom de novo? Enquanto a mente fica tentando responder a esses medos com ajustes infinitos, o projeto vai só acumulando poeira no HD. Seção 2. Edição e revisão estrutural. A hora do olhar frio e calculista. Para quebrar esse ciclo paralisante, a abordagem tem que mudar. Pensa bem, se a etapa de composição é um ato quente, super passional, o momento de revisar exige uma postura drástica, exige um olhar frio, analítico. A edição não é uma traição à ideia original como muita gente teme. Muito pelo contrário, é o ato de cortar os excessos para revelar e proteger o núcleo emocional da música. Uma faixa não perde poder quando a gente corta instrumentos ou vozes. Ela perde força quando falta coragem de fazer escolhas firmes. O objetivo real aqui é remover tudo aquilo que distrai do sentimento principal. Mas como aplicar esse olhar frio na prática, no dia a dia do estúdio? Bom, existem sinais técnicos claríssimos de que a estrutura tem excessos prejudiciais. Primeiro, repetições desnecessárias. A dica de ouro é observar a energia. Se rola um loop de 16 compassos que não introduz absolutamente nenhum elemento novo, ou se a energia cai drasticamente antes do refrão, tesoura nisso. Segundo, a falta de espaço para respirar. O silêncio é um instrumento absurdamente poderoso e a música precisa dele. Terceiro, quando a música falha em comunicar a emoção inicial, sabe? Quando a mensagem acaba se afogando em dezenas de camadas de áudio. E o quarto ponto, que é crucial, a música precisa se sustentar sozinha, sem precisar do ego de quem a compôs ali na sala para explicar o que ela significa. Seção 3. Zelo artístico contra o medo. Será que é amor à arte ou é só receio mesmo? Fazer esses cortes dói, é verdade. E é exatamente aí que a autossabotagem ataca com força. Aquilo que a gente frequentemente justifica como uma atenção extrema aos detalhes ou amor pela arte, é na grande maioria das vezes puramente o medo paralisante de falhar publicamente, só que vestimos um disfarce elegante. É essencial diferenciar essas duas mentalidades. Esse medo paralisante se manifesta naquele foco cego em ajustes infinitos de equalização, na comparação constante e na eterna pergunta, e se der errado? Já o autêntico zelo artístico busca uma criação saudável. Ele foca na expressão genuína e faz a única pergunta que realmente importa: e se está vivo? O grande segredo, pessoal, é aceitar que uma música viva, pulsante e imperfeita é imensamente mais valiosa do que uma obra-prima perfeitinha que nunca viu a luz do dia. Seção 4. O método da distância. O teste mais honesto que existe. Para reconquistar aquela objetividade sonora e não cair mais nas armadilhas da mente, a gente tem uma técnica fenomenal baseada em 4 passos bem lógicos. Passo 1. Afastamento total por alguns dias. Literalmente fechar o projeto e não ouvir a faixa de jeito nenhum. Passo 2. Voltar e escutar como se fosse uma pessoa totalmente estranha descobrindo a música tocando no rádio. Passo 3.
Observar as reações corporais. O intelecto é um excelente advogado de defesa, né? Ele é super capaz de inventar desculpas mirabolantes por uma mixagem que está toda embolada. Mas o corpo não mente. O instinto físico é o melhor juiz. E o passo 4, fazer o ajuste ou aquele corte cirúrgico exatamente no ponto em que o ouvido ou o corpo sentirem algum desconforto rítmico ou melódico. Seção 5. Checklist de lançamento imediato. Como saber a hora exata de parar? Aplicando o método da distância, chega finalmente a hora da decisão com 3 sinais claros de que a música está pronta para sair. Primeiro, qualquer mudança adicional no projeto agora gera ansiedade e estresse, não mais aquele entusiasmo criativo de antes. O limite produtivo simplesmente foi atingido. Segundo, critérios técnicos confirmam a narrativa. A mensagem pretendida está clara. Por exemplo, o bumbo e o baixo estão guiando o groove na emoção certa, ou a voz principal está sendo mascarada por um excesso de sintetizadores. Se a parte técnica serve à emoção de forma límpida, está no caminho certo. E terceiro, o processo foi honesto, conduzido sem atalhos que prejudicam a essência. Com esses 3 pontinhos validados, é hora de parar de alterar o arquivo. O projeto de áudio está oficialmente finalizado. Seção 6. A arte de desapegar. O momento de libertar a criação. Assim que o arquivo é exportado, começa a etapa mais profunda de toda essa jornada, a mudança de mentalidade. É preciso compreender que a música simplesmente não pertence mais a quem a compôs. Finalizar ciclos musicais traz recompensas imensas, viu? A primeira delas é que a obra ganha sentidos totalmente novos e surpreendentes na pessoa que está ouvindo. Segundo, a música finalizada vira uma espécie de espelho, ensinando lições super valiosas sobre o próprio processo criativo. Mas o ponto mais vital que dita o futuro de quem compõe é este. Liberar o projeto libera energia criativa e abre espaço para novas ideias. Músicas que nunca são lançadas acumulam um peso psicológico enorme. Encerrar esses ciclos é exatamente o que mantém o fluxo da inovação correndo solto, limpo e brilhante. E para amarrar tudo isso, a gente encerra com este pensamento. A música está pronta quando paramos de tentar protegê-la e permitimos que ela exista no mundo. É fundamental entender que desapegar de uma composição não é um ato de negligência de forma alguma, é uma atitude de extrema confiança. É permitir que a arte caminhe com as próprias pernas, deixando a mente finalmente livre, leve e preparada para a próxima grande composição. Fique então esse questionamento final para reflexão. Ao trancar ideias incríveis e esconder tudo do mundo em nome de uma perfeição inatingível, o que o ego criativo está realmente tentando proteger? A música ou a si mesmo? Pensem bem nisso. Muito obrigado por acompanhar mais este guia e até a próxima!